e a gente continua aqui no Programa Livre, ao vivo. Continuando aqui, sobe. Bom, hoje aqui, Irene Ravache, Regina Braga, tem um telefone no... Alô? Alô? Quem é? Alô? Quem é? Alô? Quem é? É Márcia. Quem é? Márcia, De onde, Márcia? de Genópolis. Diga, você assistiu a peça? Já assisti, no ano Mesmo? passado, já. Fui na pré-estreia, faz muito tempo, Oh, bacana. Então, foi com convite, eu né? gostaria de saber dela o seguinte, eu fui assistir a peça Parsifal, do Castro Gabus Mendes, e realmente eu adorei isso que ele li através do jornal hoje, que a peça, pelo fracasso de público, saiu de cartaz. Eu fiquei realmente muito chateada. Eu gostaria de saber o que elas acham. Se acham que o fracasso se dá pelo fracasso realmente da peça ou pelo preço absurdo que os teatros hoje em dia são cobrados, que faça uma minoria elitizada possa realmente pagar. Falando que a peça do Tato e da Lídia Bronde, é isso, né? O Parsifal. Que saiu em cartaz em função das críticas e do fracasso. O que você atribui a isso? O que eu atribuo ao fracasso? Olha, da mesma forma que eu não sei por que uma peça faz sucesso, também não sei por que faz fracasso. Porque não tem receita, mas não tem mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, se houvesse uma receita de sucesso, a Broadway não produziria fracasso e a Broadway produz fracasso. E eles sabem tudo, eles fazem pesquisas, fazem tudo, então não tem. Tem essa coisa misteriosa mesmo, é negócio de alto risco, é coisa de máfia, esse negócio de trabalhar em teatro. Você só sabe a hora que você estreia. Não acho que se deva ao alto preço, não, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, como é que se explica a outra peça que faz sucesso? Também tem alto preço? Como é que faz? Então, eu não saberia dizer exatamente por que esse espetáculo não foi sucesso, mas seguramente não é por causa de alto preço. Regina, e a crítica? Que papel ela... Aqui tem um papel fundamental nesse sentido de orientar o público? Não. O público vai em função da crítica? Não, aqui no Brasil não tem, não. Não tem. A crítica interfere para os artistas. A gente lê as críticas, a gente fica chateado se não gostam da gente. Então a gente conhece os críticos, então influi, eu acho, nesse sentido. A mãe da gente lê e a gente quer que a mãe da gente leia, que falem bem da gente. Mas no público não influi absolutamente, o público quase não lê. E independe, mesmo que leia, não deixa de ir por causa disso. Irene, vocês estão há 2 anos... você chega... Nós e o Roberto Arduin, nós temos um homem. Agora, como vocês... Um homem louro de olhos verdes. Vocês chegaram a ter uma relação tão delicada assim, fora dos palcos, em função de estar tanto tempo junto, de ter que conviver assim? Delicadíssimo. A Regina tentou me matar. Tentou me matar com uma faca, aí o Roberto não deixou e ela foi hospitalizada. Vocês não souberam? Não? Aí tô perguntando se é sério. Eu quero saber da Irene Ravache, qual a diferença que mais influencia na atriz com relação a teatro e TV? E por quê? Os veículos são bem diferentes, mas eles são bem definidos também. Então, quando você está fazendo teatro, você tem contato como a gente tem agora, está diretamente, está ligado, público, se ele gosta, gosta, se não gosta, não gosta, você vai saber. Com a televisão, isso vem de uma forma mais distante, você vai saber, mas não é exatamente você ali, o teu trabalho, né? Isso vem através, é um todo, é mais por um todo, é mais pela novela em si. Mas os dois trabalhos são ótimos. Fala, garoto. Menos tempo? Não, tem muito mais tempo de montar personagem em teatro do que televisão, muito mais. Você continua o diálogo. Pra Regina, eu queria saber porque ela nunca atuou na TV. Eu já atuei, sim, mas pouco. Não ouviu, garoto? Não, mas Meu ele tem pé de laranja lima. Não, mas você tem razão de perguntar, porque eu trabalhei muito pouco na televisão e o meu trabalho mesmo maior sempre foi em teatro. Eu trabalho há mais de 20 anos em teatro e é onde eu me dou mesmo, e a minha vida sempre foi assim, completamente dentro do teatro e fazendo teatro à noite e dando aula de teatro de dia. Fala, garota. De todos os papéis que você já fez, com qual que você mais se identificou? Tá faltando essa. A gente acaba se identificando com todos. Eu gostei muito de fazer
Personagens engraçados eu adoro fazer. Então, no Machão, que eu fazia uma loura burra. Sassaricando, que eu fazia outra loura burra. Eu adoro fazer uma loura burra. Adoro. Acho que eu nasci para fazer uma loura burra. Então eu gosto muito desses papéis. E em drama, eu gostei muito de fazer Os Filhos do Silêncio, Sara. O que é uma loura burra? Mais ou menos aquele tipo que a Judy Holliday criou, que a Marilyn Monroe criou. Aquele tipo da loura que ela é muito ingênua, a ingenuidade dela passa por burrice. Esse personagem, ele é muito carinhoso para ser feito. Eu queria saber como que foi a sua relação com a sua mãe. Pergunta para A Regina. Com a minha mãe? Minha relação com a minha mãe foi sempre uma coisa muito especial. Eu acho que eu sou atriz por causa da minha mãe. Minha mãe foi minha primeira diretora. Minha mãe dirigia o teatro de uma igreja. Ela era a diretora, que ela fazia as roupas, os cenários, tudo, sonoplastia, e eu era a atriz principal. Pergunta quem fazia sempre o papel principal. Imagina. E eu me lembro, sabe, eu tinha 12 anos de idade. Eu era assim a moça que levava a Bíblia para os escravos, e a minha mãe é que organizava esse teatro. Então eu dançava, eu cantava, eu tocava, e a minha mãe era diretora. Só que a gente não chamava isso de fazer teatro, né? A gente falava participar das festas, fazer um papel. Então eu virei atriz por conta da minha mãe, não é? A minha mãe só não foi atriz porque minha mãe era de uma época que ser atriz era uma coisa meio pesada para uma moça de família, né? Então eu virei atriz com a minha força e com a força da minha mãe também. Eu sou atriz por ela também. Para Irene Havashi, queria saber da senhora, né, se na sua opinião... Fala você, eu tô bonitinho, assim. Você. Para a senhora, para você, vai, para você. Desculpa. Se na sua opinião, né, um ator, para ele se projetar muito bem na televisão e no cinema, ele necessariamente tem que ter um currículo teatral. Necessariamente não. Você vê, a Glória Pires nunca fez teatro e ela é muito boa atriz, ela faz televisão. Quer dizer, não é uma coisa necessária. Legalmente, né? É. Mas o que você acha? Mas é uma coisa muito boa fazer teatro, é muito bom para o ator, porque no teatro ele vai poder se usar inteiro, ele não é um busto em cena. Ele tem que, a voz dele tem que ser boa, porque senão a plateia não vai ouvir. Ele não tem recursos técnicos, ele não tem um microfone, o corpo dele tem que falar. Então é bom fazer o teatro. Quem faz teatro só vai ajudar quando estiver fazendo cinema e televisão. Para Regina. Regina, como você se sentiu fazendo a professora Cecília na novela Meu Pé de Laranja Lima? Eu adorei, adorei. Você viu o Meu Pé? Sim. Eu adorei. Eu adoro fazer humor também, como a Irene, adoro fazer comédia. E era um personagem muito simpático, né? E era muito gostoso contracenar com as crianças. Foi uma delícia. Para a Irene, eu gostaria de saber o seguinte, quando mais ou menos que vocês vão apresentar em Belo Horizonte? Tem uma peça lá agora com o Rogério Cardoso, a Comédia dos Cegos, e ela tem mais ou menos 4 meses em cartaz. Eu acho até difícil isso, boas peças irem lá e ficar tanto tempo. Eu queria saber quando você vai lá, e para as duas, se o papel que vocês fazem, o personagem que vocês fazem, se tem a ver com os filhos de vocês, a relação da sua vida na realidade com o seu papel. Olha, nós vamos estrear no Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes, mais ou menos pelo dia 26 de março. E, em princípio, a gente fica o ano de 92 inteiro no Rio de Janeiro. E, em princípio, tudo pode mudar. Então, Belo Horizonte e várias outras capitais vão ficar para 93. Eu não concordo com você, não. Eu acho que vão peças excelentes em Belo Horizonte e acho que em Belo Horizonte, vocês têm atores excelentes, vocês têm grupos muito bons lá mesmo, de vocês. E aí, se a gente se identificava com os filhos da gente? Muito. Era inevitável, né? Porque é uma coisa tão próxima, é inevitável você pedir emprestado, ou da relação com a tua mãe, ou da relação com seus filhos. Mesmo eu não tendo filha, só tenho filhos, muito. Eu via muita coisa parecida com eles, bastante. E com você, Regina? Completamente. Eu tenho 2 filhos e tem cenas inteiras, por exemplo, que eu fiz imitando minha filha.
Entende? E tem uma coisa tão engraçada, porque quando a peça estreou, a filha da Regina também tinha 2 anos e meio antes, né? Devia estar com quantos anos? 15. Ela está com 18 agora, ela estava com 15 e meio. 15 e meio, E ela mudou. Mas a Jane, que é a personagem da Regina, não. É tão engraçado. Eu faço ela hoje na peça a minha filha quando tinha 15 anos. E é visível a mudança da Nina. A Nina virou uma mulher. A Nina evoluiu. A Jane, não. Pra Irene, o que você acha mais envolvente, teatro ou televisão? Envolvente? Envolvente é teatro, né? Porque as pessoas estão próximas, estão respirando. Se não gosta, dão uma vaia, jogam ovo, tomate. Dorme na primeira fila. Tossem. Mas tem uma coisa tão engraçada. Eu acho que eu, quando assisto também muitas coisas, eu também tenho sono e tudo. Mas aí, né, o negócio de eu ser bem antiga, que eu sou da turma da mãe daquela lá. A mãe dizia assim, menina, bocejou, bota a mão na boca, né? Aquela coisa, é meio pra dentro. A turma que senta na primeira fila... Não, né? Quem senta na primeira fila, você vai ao teatro, senta na primeira fila, não durma, não boceje, não tussa muito. Se você tá com sono, senta no fim, porque a balinha também. A balinha é aberta, a balinha é mortal. E todo mundo que senta na primeira fila abre a bala na hora de uma pausa dramática. Aí você tá com lágrimas nos olhos, a colega com lágrimas nos olhos, o colega ali emocionado, essas coisas assim. Aí você olha, você quer matar, né? Você olha, a pessoa tá assim, até tá entretida, mas ela é assim, o que a minha mão faz, a minha cabeça não pensa, sabe? A mão tá... E ela olhando pra você, né? Aí, vamos falar um pouquinho ainda disso, a respeito da reação de público, porque o trabalho de vocês envolve humor e também as emoções até mais extremas, assim. Quando eu fui, muita gente saiu chorando, assim. Que tipo de reação, assim, visível, além das balinhas e dos bocejos, que eu acho que são muito poucas em relação à emoção que o público sente, vocês podem dizer que aconteceu na peça? Não, aconteceram várias, né? O que é muito claro é que o público interfere muito no trabalho da gente. Às vezes o público não se dá conta de quanto ele interfere, não é? A presença dele ali está viva, a gente está vendo ele, a gente está sentindo. Então, quando tem um bom público atento, que está gostando, é um estímulo para a gente fazer melhor. Isso é uma coisa muito clara, que o espetáculo muda de acordo com o público. Agora, dentro daí tem coisas folclóricas que já aconteceram, não é? Por exemplo, uma vez que levantaram da peça, um homem que levantou super bravo, foi embora. Aí o nosso administrador foi perguntar por que ele tinha ido embora. Ele falou, eu larguei o Pantanal para vir ver isso aqui. Porque ele achou uma bobagem, aquela filha e aquela mãe, porque ele achou que uma relação tão delicada entre duas mulheres era alguma coisa um pouco mais picante. Bom. Mas a gente escuta os soluços, por exemplo. E a gente escuta, claro, isso é muito mais fácil, mas a identificação do público adolescente com o personagem da Regina, isso é muito grande. A gente sente, assim, quando eu estou de adolescente ali deitada no chão, eu olho, quando tem adolescentes é muito bom para mim, porque eles ficam meus cúmplices na plateia, eu olho para eles. Eles me dão, sabe, eu olho dizendo assim, você vê pelo que eu estou passando, e eu sinto um olhar assim, é mesmo. É muito bom isso, é muito agradável. Bom, queria que vocês dessem a dica para quem não viu, para poder ir ver, porque março vocês estão puxando, né? Nós vamos começar a próxima semana, nossa última semana, até dia 23. Aqui em São Paulo. De março, aqui em São Paulo, no Teatro João Caetano, na Borges Lagoa. E na quarta-feira vocês normalmente não fazem? Normalmente nós fazemos de quinta a domingo, mas na quarta-feira, dia 19, nós vamos fazer um espetáculo extra e toda a renda vai ser destinada aos atores aidéticos. Então, quarta-feira, dia 19, é um dia que nós gostaríamos que lotasse aquele teatro, por razões óbvias. Essa é uma razão óbvia. A outra razão óbvia é o próprio trabalho, uma relação tão delicada que todo mundo deve ver, ok? Queria agradecer a Regina e a Irene, foi demais. Obrigada. Voltem sempre, boa sorte. O Programa Livre vai dar um tempo e volta já.